Albert Camus foi um autor e filósofo franco-argelino do século XXI, dos pensadores mais instigantes. Ele escreveu principalmente romances, sendo os mais notáveis O Estrangeiro, A Peste, O Mito de Sísifo, A Queda e O Rebelde. Ele até recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957. Sua filosofia é considerada parte da filosofia do absurdo ou o absurdismo, que afirma que os seres humanos existem em um universo caótico e sem propósito, e que ele explorou em muitos de seus romances. A principal teoria de Camus é abraçar o absurdo da vida como um fato simples, sem cair no desespero. Essa capacidade de abraçar o absurdo significa ser livre. Segundo Camus, existem dois tipos de liberdade: liberdade comum, definida como a capacidade de escolher entre diferentes opções, por exemplo, pegar um copo de água da mesa ou não, e liberdade absurda, a capacidade de viver uma vida sem sentido. Para Camus, liberdade absurda é a verdadeira liberdade. Em um mundo sem sentido, os indivíduos podem descobrir que podem fazer o que quiserem, enquanto ainda assumem total responsabilidade por suas ações. Sem nenhuma pressão legítima de outras pessoas, da sociedade e assim por diante, podemos aprender a seguir apenas nossas motivações internas e valores pessoais. Reafirmando esse poder vindo de tal liberdade interna, nós, como indivíduos, criamos nosso próprio significado de vida. Então, para ajudar você a entender como ser mais livre, trazemos 7 lições de vida da filosofia de Albert Camus. E acredite na liberdade. Camus disse: e pensar no futuro, estabelecer objetivos para si mesmo, ter preferências, tudo isso pressupõe uma crença na liberdade, mesmo que ocasionalmente se verifique que não a sente. Para Camus, a liberdade está muito ligada ao seu conceito de absurdo, à percepção de que a vida não tem sentido e é inútil procurar por um. Uma vez que alguém aprende a encarar o absurdo, ele se torna livre de ilusões e falsas crenças. Se não estivermos dispostos a reconhecer o absurdo desta vida, que o universo não tem outro significado além daquele que damos a ele, não podemos ser livres, pois nossa mente estará fechada, incapaz de se abrir para a verdadeira realidade desta vida e para novas possibilidades. Por exemplo, imagine que você era um velocista profissional, sofreu um acidente sério e agora está em uma cadeira de rodas. Você pode acreditar que sua vida não tem mais sentido agora que não pode correr, mas a verdade é que ela nunca teve sentido além do sentido que você deu a ela. Então, agora que o antigo significado não é mais relevante, significa apenas que você está livre para criar um novo significado, talvez praticando um esporte adequado para a cadeira de rodas, escrevendo sobre suas experiências, treinando a próxima geração ou qualquer outra coisa que lhe dê alegria, mesmo que seja fora do mundo do atletismo. Tornar-se mais proativamente engajado com sua própria vida, criar metas e fazer planos sólidos para o futuro cria significado. Mas para conseguir isso, precisamos acreditar na liberdade. Devemos parar de pensar em nós mesmos como vítimas, que somos assim e assado por causa da genética, da nossa situação financeira, da qualidade da nossa educação, da maneira como nossa família nos criou, do país em que vivemos, ou por causa das pessoas que nos machucaram ao longo do caminho, e assim por diante. Mesmo que você não possa mudar muito em relação às suas circunstâncias por meio de nenhuma de suas ações, você ainda pode encontrar uma espécie de liberdade mental, imaginando um futuro melhor para si mesmo. Por exemplo, se você mora em um bairro pobre, não lhe serviria bem se concentrar em culpar o governo por não ajudar mais, ou que você teve o azar de nascer lá. Isso não quer dizer que essas coisas não sejam verdadeiras. É claro que você pode, e deve, reconhecer esses fatos se for esse o caso, mas para realmente melhorar seu estado mental, pelo menos, você deve se ver como uma pessoa livre. Depois de se ver como alguém que é livre para aproveitar ao máximo sua situação, você pode então escolher agir sobre isso. Talvez você possa se envolver na melhoria das condições de vida de sua vizinhança ou criar um grupo de apoio com outras pessoas em sua área na mesma situação. Nem sempre será possível agir na direção de seus desejos, mas ter a mentalidade certa, se ver como capaz de qualquer coisa, pode melhorar sua felicidade imensamente. Não importa quão pequenos sejam os passos que você dá, apenas se perceber como uma pessoa livre, acreditando em sua própria liberdade, pode realmente ajudar ao enfrentar o absurdo da vida. Lute pela liberdade. Segundo Camus, a liberdade não é um presente recebido do Estado ou líder, mas uma posse a ser conquistada a cada dia pelo esforço de cada um e pela união de todos.
Para Camus, a liberdade não é um privilégio que você recebe do governo ou outra autoridade, é um estado de ser, um direito pelo qual você precisa lutar todos os dias. Não basta acreditar que você é livre, se ver como uma pessoa livre, ou você precisa ser proativo e lutar pela liberdade. Precisamos aprender a expressar nossas opiniões e ajudar outras pessoas a expressarem as delas. Hoje em dia, ainda há um grande número de países onde expressar sua opinião honesta pode levá-lo à prisão ou até mesmo à morte. Nesses países, o autoritarismo impera, e Camus considerou que não há nada pior do que o autoritarismo. Durante sua vida, após a Segunda Guerra Mundial, Camus viu como o comunismo estava se espalhando pela Europa Oriental, como uma contramedida ao capitalismo. O comunismo, também chamado de socialismo revolucionário, prometia liberdade para todos e atraiu muitos intelectuais franceses, mas Camus viu quão falho era seu método, que estava suprimindo visões opostas, oferecendo nada além de promessas vazias de liberdade para todos no futuro. Camus acreditava que a teoria de que os fins justificam os meios é extremamente perigosa, porque se for verdade, então isso legitima o assassinato ou o abuso de pessoas no seu caminho para atingir seus objetivos. Por exemplo, se queremos ter uma sociedade segura, limitar a liberdade de expressão não é uma solução, pois essa liberdade deve ser um direito protegido para qualquer um de nós. Seguindo essa lógica, não devemos impedir ninguém de expressar crenças controversas, mesmo que temamos que possam formar coalizões políticas potencialmente perigosas no futuro. Precisamos proteger a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e, por extensão, a liberdade de imprensa por todos os meios. No entanto, uma liberdade de imprensa descontrolada pode ser uma faca de dois gumes. Com o surgimento da internet, o mundo se tornou muito mais complexo. A velocidade com que as notícias estão sendo criadas, consumidas e compartilhadas é ordens de magnitude maior do que a dos tempos de Camus. O resultado é que muitas vezes se torna difícil, se não impossível, separar fatos legítimos de opiniões tendenciosas e desinformação. A checagem de fatos e até mesmo um certo grau de censura podem ser necessários em plataformas sociais para ajudar com essa separação. No entanto, o que podemos tirar de Camus hoje é que a sociedade precisa de uma imprensa saudável, que hoje em dia inclui plataformas de mídia social sem medo de dizer a verdade enquanto exibem as visões e opiniões de pessoas de todas as esferas da vida, mas ainda protegendo os usuários de notícias falsas e abusos. Uma imprensa livre e saudável pode nos ajudar a derrotar qualquer tipo de totalitarismo e nos ajudar a manter uma sociedade livre. E sem uma sociedade livre, nada pode garantir a liberdade dos indivíduos. Não importa nosso lugar na sociedade, podemos aprender a expressar melhor nossas opiniões e ajudar outras pessoas a expressarem as delas. Por exemplo, se você é um trabalhador de fábrica para uma grande corporação, você deve tentar fazer suas opiniões serem ouvidas, não importa se elas são contra a política da empresa. Por exemplo, se o salário que você recebe não é suficiente para cobrir suas necessidades básicas na vida ou se você não tem permissão para fazer pausas suficientes durante o dia de trabalho, você precisa se unir a outras pessoas na mesma situação, formar um sindicato e expressar suas reclamações à gerência da empresa ou mesmo à mídia de massa. Não importa a forma em que a autoridade se apresenta, seja um governo ou uma grande corporação, precisamos lutar por nossos direitos e pelo direito de expressar nossas opiniões e reclamações. Uma sociedade livre não pode existir sem a contribuição de todos nós, lutando pela liberdade e pelos nossos direitos humanos para expressar nossas queixas. 03. Seja criativo. Camus nos diz, e sem liberdade, não há arte, a arte vive apenas das restrições que impõe a si mesma e morre de todas as outras. Para Camus, a arte era de imenso valor e ele acreditava que a arte deveria ser completamente livre, criativamente. A arte não pode ajudar as pessoas a alcançar a felicidade se não for absolutamente livre, permitindo que o indivíduo expresse seus sentimentos e pensamentos sem restrições por meio dela. Uma verdadeira obra de arte não apenas aumenta a liberdade de quem a cria, mas também aumenta a liberdade interior de quem a observa, abrindo suas mentes e sentimentos. Além disso, Camus considerou que sem liberdade, a arte, um dos principais componentes da felicidade para os seres humanos, não pode existir, e é por isso que a liberdade é tão importante na vida de alguém. Assim, para ser mais livre, um bom hábito a adotar é ser criador ou consumidor de mais arte. Por exemplo,
Você pode pegar um papel e um lápis ou comprar alguns materiais de arte e começar a desenhar algo que você vê ou imagina, ou talvez se expressar através da música, seja algo tão envolvente quanto aprender um instrumento e entrar para uma banda, ou simplesmente cantar com o coração no carro a caminho do trabalho ou no chuveiro. Não é para você? Talvez você viva basicamente online? Se sim, há muito que você pode fazer criativamente com a tecnologia digital hoje. Da edição de fotos à produção musical, da criação de vídeos e animações à criação de videogames e ao design de modelos 3D. Se nada disso ressoar, você pode simplesmente começar a decorar sua casa de uma forma que lhe dê uma sensação maior de felicidade. Mas, como dissemos antes, você não precisa ser o criador da arte para se beneficiar dela. Consumir a arte dos outros é igualmente importante, seja para você isso signifique ir a galerias e exposições, shows, teatros e sim, até mesmo assistir TV e filmes. Praticar ou consumir arte pode abrir você, fazendo você se sentir mais criativo e livre. 04. Haja de forma rebelde. Nas palavras de Camus, e a única maneira de lidar com um mundo não livre é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. No livro O Mito de Sísifo, Camus descreveu as rotinas diárias de muitas pessoas nos dias modernos, desde acordar e ir trabalhar até passar 4 horas no escritório ou na fábrica, depois almoçar, outras 4 horas de trabalho, depois voltar para casa, jantar e depois dormir. Muitas pessoas seguem essas rotinas sem nem mesmo questioná-las. No entanto, de vez em quando, elas acordam e sentem uma sensação de isolamento de outras pessoas, de desconexão, percebem que estão desperdiçando suas vidas e a única coisa que as espera no final é a morte. Nesses momentos, elas podem experimentar fortes sentimentos de ansiedade. Esses são os momentos em que eles veem o absurdo da vida, e a melhor maneira de enfrentar o absurdo da vida é se revoltar contra ele, tentar melhorar a condição humana. Segundo Camus, devemos lutar contra o absurdo da vida, contra a injustiça e contra essa aparente falta de sentido, criando nosso próprio sentido de vida. Só assim podemos alcançar a felicidade e evitar cometer suicídio, que, segundo Camus, é o maior problema filosófico. Na ausência de um significado dado para a nossa vida, devemos nos esforçar para encontrar a felicidade do nosso próprio jeito, para aprender a viver a vida com mais paixão. Paixão é a maneira pela qual podemos nos rebelar contra a rigidez de nossas vidas. Viver a vida com paixão significava para Camus desfrutar de esportes, ir a encontros, escrever literatura e quaisquer outros prazeres simples fora de seu trabalho. Para outras pessoas, pode significar viajar durante os feriados, fazer trilhas nos fins de semana, começar um hobby à noite ou ouvir um podcast favorito no caminho para o trabalho. No entanto, além dessas atividades que são pequenos atos de rebelião contra a rigidez da vida, existem maneiras mais eficazes de se tornar mais livre e se rebelar de uma forma mais impactante. Isso pode ser começar uma nova carreira ou negócio no qual fazemos mais do que realmente gostamos de fazer e para o qual temos mais liberdade para decidir quanto, onde e quando trabalhar. Quanto mais nos rebelarmos contra as formas convencionais de trabalhar, ou viver em geral, menos rígida será nossa vida e mais liberdade teremos. 05. Seja livre, mas dentro da lei Camus escreveu, a liberdade absoluta zomba da justiça. A justiça absoluta nega a liberdade. Para Camus, a liberdade é uma condição necessária para que os indivíduos criem um sentido para suas vidas. No entanto, Camus não era um anarquista, alguém que é a favor de uma sociedade sem um corpo governante, sem autoridades, ou um libertário, alguém que é a favor de um Estado mínimo que intervém muito pouco no livre mercado e na vida privada dos cidadãos. Para que os indivíduos sejam livres, a sociedade na qual os indivíduos vivem também deve ser livre, e para assegurar uma sociedade livre, precisamos de justiça para criar um ambiente justo no qual todos tenham a oportunidade de ser igualmente livres e encontrar o sentido da vida por si mesmos. Assim, há uma linha tênue entre liberdade e justiça e precisamos encontrar um ponto de equilíbrio para que não tenhamos muito de uma às custas da outra. Em seu ensaio ou Reflexões sobre a Guilhotina, Camus expressou sua visão sobre a pena de morte. Ele era muito contra a ideia do Estado ter o direito sobre a vida e a morte de um indivíduo, então ele lutou pela abolição da pena de morte. Camus reconheceu a pena de morte como uma forma de vingança e, ele acreditava que, em vez de prevenir mais violência, a pena de morte cria mais violência. No extremo oposto,
Pode ser o caso de que quando as pessoas têm muita liberdade descontrolada, algumas delas podem se reunir para formar coalizões políticas baseadas na remoção dessa liberdade, que pode se tornar tão forte que muda a lei do país, resultando em uma sociedade menos livre, potencialmente até mesmo não democrática. Portanto, precisamos garantir que as leis que asseguram uma sociedade democrática justa nunca sejam canceladas. Um exemplo é preservar o direito de todos votarem em eleições de liderança. Em um nível comunitário menor, devemos lutar pela preservação do Estado de Direito, de direitos iguais para todos, mas também precisamos deixar os indivíduos se expressarem. Por exemplo, se você é um professor, você deve fazer os alunos ouvirem você, seguirem as regras da escola e se comportarem de forma civilizada, mas você também deve dar a eles a oportunidade de expressar suas opiniões, de expressar sua personalidade, desde que não perturbem o ambiente escolar ao fazê-lo. Da mesma forma, nós, como contribuintes para a nossa sociedade, devemos sempre nos esforçar para manter o equilíbrio entre liberdade e justiça. 06. Reconheça os lados negativos da sua liberdade. Para citar Camus, somos sempre livres às custas de outra pessoa. É um incômodo, mas é normal. Camus glorificava muito o conceito de liberdade, no entanto, ele também conseguia ver seus lados negativos. Ele considerou que a liberdade de um indivíduo pode colidir com a liberdade de outros indivíduos. Sempre haverá interesses conflitantes. É por isso que, à medida que a sociedade avança para se tornar mais liberal, mais regras precisamos para traçar a linha entre as liberdades de diferentes indivíduos. Camus não era a favor de uma liberdade absoluta, mas de uma liberdade que é equilibrada com um espírito de justiça entre pessoas diferentes. Para Camus, liberdade não é ir atrás do que queremos sem considerar os outros, é ir atrás do que queremos respeitando a liberdade das outras pessoas. Além disso, ele conseguia ver que alguém que realmente se importa com os outros, que é mais empático, não precisa de regras sociais para manter sua integridade intacta. Mas, como nem todo mundo é empático e porque muitas vezes é muito mais complicado do que como uma única ação afeta uma única pessoa, é necessário ter regras claras de conduta, para garantir um equilíbrio entre a liberdade de diferentes indivíduos. No entanto, ainda é recomendado aumentar a conscientização e a empatia entre as pessoas tanto quanto possível, para equilibrar diferentes interesses e visões antes de confiar no Estado de Direito para fornecer orientação. Disse que nenhum de nós deve ter a liberdade de ser desigual, o que significa que não devemos exigir uma liberdade que nos torne superiores aos outros. Por exemplo, você tem a liberdade de fazer o que quiser em sua casa, como dar uma grande festa e colocar o volume da música no máximo. Mas, dessa forma, você vai incomodar seus vizinhos, que também têm o direito de aproveitar qualquer nível de barulho que queiram experimentar em sua casa. Embora você possa não estar fazendo nada tecnicamente ilegal, você ainda deve ser sensível aos outros, tentando levar em conta as pessoas ao seu redor. Claro, você ainda pode tocar a música, mas talvez você deva tentar diminuir o volume durante as horas de sono. A liberdade tem lados negativos e é por isso que você não deve abusar da sua liberdade pessoal. Outro exemplo seria imaginar que você nasceu em uma certa cultura ou religião que exige que você siga um código de vestimenta rigoroso, mas no seu local de trabalho você é obrigado a usar um uniforme. Assim, sua liberdade de vestir o que quiser entra em conflito com as regras do seu local de trabalho. A melhor maneira de resolver esse conflito é se ambas as partes fizerem algumas concessões. Talvez você adote o uniforme, mas somente se a empresa permitir que você adicione um acessório que represente sua identidade. No entanto, se a empresa exigir que você respeite o código de vestimenta dela em favor do código de vestimenta de suas crenças religiosas, você inevitavelmente criará ressentimento e poderá até mesmo deixar a empresa. Por outro lado, se a empresa der liberdade absoluta para todos usarem o que quiserem, a marca pode sofrer, afetando o sucesso geral da empresa. Em todas as situações da vida, devemos nos esforçar para alcançar um equilíbrio entre nossos interesses pessoais e os interesses dos outros e da comunidade da qual fazemos parte. Não vivemos isolados e a liberdade de todos ao nosso redor é tão importante quanto a nossa. 07. Use sua liberdade para melhorar a si mesmo. Em nossa citação final de Albert Camus para este vídeo, ele diz: "A liberdade nada mais é do que uma chance de ser melhor."
O que Camus entendia por liberdade era principalmente a liberdade absurda, o tipo de liberdade nascida de enfrentar o absurdo da vida. Camus descreveu 3 maneiras pelas quais alguém pode resolver o conflito entre a falta de sentido da vida e seu desejo de encontrar um. A primeira é o suicídio físico. Você se mata porque conclui que sua vida não tem valor, mas não há lógica real em se matar se o próprio universo não tem sentido. O segundo é o suicídio filosófico. Por meio da religião ou outras formas de fé, você abandona a razão e isso o impede de experimentar a vida de forma autêntica. Finalmente, pode-se simplesmente aceitar o absurdo da vida e lidar com isso. Ao aprender a lidar com esse conflito, você experimentará a liberdade absurda. Uma vez que você descobrir que o universo não tem significado, você se tornará livre para dar a ele qualquer significado que quiser. Você é livre para definir qualquer meta que sinta que pode realizar. Você pode começar a se libertar de coisas ou pessoas que realmente não têm um lugar na sua vida. Você ganha mais controle, você define novas regras. Você repensa todos os benefícios que tinha anteriormente, você questiona se eles são úteis ou não. Você questiona seus relacionamentos e planos de vida, e se você não os acha úteis para atingir seus objetivos e sonhos, você está livre para abandoná-los e fazer novos. Por exemplo, imagine que você está passando por um período difícil da sua vida, você perde seu emprego e se encontra morando na casa de seu amigo. Ao ver o quão difícil e injusta essa vida pode ser, você começa a questionar qual é o significado de todas essas dificuldades. Por que algumas pessoas têm tudo e outras nada? Você pode então se tornar ciente de quão sem sentido tudo é, e que tudo o que importa é sua mentalidade. Ou seja, o significado que você cria para si mesmo. Olhando para dentro de si mesmo, você pode encontrar um novo tipo de liberdade na qual reside o poder de mudar sua vida. Voltando ao nosso exemplo, você pode considerar este período da sua vida como um teste para provar que você é capaz de sobreviver, de começar a vida novamente em um novo caminho. Veja isso como uma oportunidade de desenvolver novas habilidades e que você sairá mais forte do que nunca depois disso. Você pode se convencer de que tudo vai melhorar, ajustando a maneira como vê a situação, dando a ela um novo significado. Você pode até se considerar mais sortudo do que os outros porque teve essa oportunidade de enfrentar tal desafio e aprender e crescer com isso, e eles não. Essa liberdade para criar significados pessoais pode levar ao crescimento pessoal, para se transformar na pessoa que você precisa se tornar para superar esses desafios, e finalmente, na pessoa que você deseja se tornar. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia, elas vêm passo a passo, e isso é bom. A liberdade é, e sempre será, uma jornada de autoaperfeiçoamento contínuo. Se você gostou deste vídeo, por favor, certifique-se de conferir nossa playlist completa e para mais vídeos para ajudar você a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.